Paz do Senhor a todos os irmãos. Eu convido aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel 3, os versículos 23 ao 30. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aleluia. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Os irmãos podem se assentar. Então, nós estamos dando continuidade a essa série de mensagens, vidas com propósito. Qual é o propósito que Deus tem para você, né? Qual é o propósito que Deus tem para mim? Nós temos que nos encontrar, né? Achar o propósito de Deus na nossa vida. Que todos nós temos um propósito. Nós somos criados para Deus com propósito, né? E o tema já foi falado, né? Em chamas para Deus. E aqui eu quero relembrar, eu acredito que os irmãos conheçam a história, mas nós vamos relembrar essa história. Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí conta a história, se nós lermos o livro de Daniel desde o começo, conta a história que no ano 605 a.C., esse rei, Nabucodonosor, ele se tornou então o rei da Babilônia. E ele, nesse mesmo ano que ele se tornou rei, ele devastou aquela região, a Palestina, cercou Jerusalém, Judá, e fez de tudo ali uma província, um império caldeu. Ele tomou posse de tudo ali, tudo se tornou dele. Ele levou cativo, irmãos, para a Babilônia, o rei, que era o Jeoaquim na época, e todas as pessoas que ele achava que tinha talento, pessoas habilidosas, pessoas que seriam úteis para ele, no reino, lá na Babilônia. E os que ficaram foram os pobres, os miseráveis, ignorantes, aqueles que ele achava que não tinha nenhum valor. E ali eles sofreram, ficaram na maior miséria, né? Na total miséria, aquele povo ficou ali. Não foram cativos, mas ficaram ali sofrendo miseravelmente. Mas nós vemos na história, irmãos, que Deus, ele permitiu que acontecesse isso. Porque o povo de Israel estava rebelde. E Deus vinha falando, né? Deus vinha falando, se eles não se consertassem,
eles iam ir como escravos para a Babilônia. E assim acabou acontecendo. E era 70 anos o tempo que Deus deu para eles ficarem ali. A gente fica pensando, né? 70 anos dá para passar várias gerações, né? Quantas gerações, né? Quantas pessoas, crianças nasceram ali na Babilônia, vivendo ali no meio do povo pagão. Então Deus permitiu isso, irmãos. Quando esse povo chegou na Babilônia, o rei então falou com os seus serviçais, né? Os seus eunucos. Olha, agora vocês vão procurar, dentre esse povo que veio para cá, vocês vão achar os melhores. Eu quero jovens bonitos, jovens talentosos, inteligentes, da linhagem real e nobre. O que for melhor do povo de Israel que veio para cá, eu quero. E ali então, ele queria jovens bonitos, jovens sem defeitos, inteligentes, né? Para que eles fossem instruídos na letra e na língua dos caldeus. E então ali foram escolhidos Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel também, né? Daniel também foi escolhido. E foram trazidos esses 4 homens. Mas aqui nós vamos falar sobre Ananias, Misael e Azarias, que são os 3. Eles foram escolhidos para servir o rei, para trabalhar no reinado, para entrar lá no palácio e trabalhar lá dentro. E ali foram mudados seus nomes. Interessante isso, irmãos, porque o nome é a nossa identidade. Quem sou eu? Eu sou a Silvia, né? Quem é você? Você vai falar seu nome. É a sua identidade. O nosso bem maior é o nosso nome. A palavra de Deus fala que aquele que tem um bom nome tem tudo. Então, é o nome. E lá o que fizeram com eles? Mudaram seus nomes para nome pagão. Daniel passou a se chamar Beltesazar, mas ele se tornou governador de toda aquela província. Os seus amigos, Sadraque, Ananias se tornou Sadraque, Misael se tornou Mesaque, Azarias se tornou Abednego. E eles se tornaram, esses 3, se tornaram chefe de todos os negócios da província. Veja que eles foram escolhidos para não ser pouca coisa. Eles foram grandes dentro do palácio. No entanto, eles eram escravos. Mas eles cresceram lá dentro, eles foram instruídos. E eles cresceram, seus nomes foram mudados. Pensa isso e guarda isso. E aí, irmãos, um belo tempo lá, um belo dia, o rei cria então uma estátua. Né? Cria uma estátua que aqui pela medida, os côvados transformando em metros, ela tinha 30 metros de altura e 3 de largura. Fiquei imaginando o tamanho dessa estátua, né? De ouro, enorme. Ele cria essa estátua, até existem escritores que falam que pode ser em homenagem ao pai dele. No entanto, ele criou a estátua para ser adorada. E lá um belo dia, que era o dia da consagração da estátua, ele faz um decreto, então, esse rei. Eu quero que todos os grandes estejam aqui presentes. Todos os chefes de províncias, governadores, todos os que forem grandes e toda a população, eu quero todo mundo aqui. Tal dia e tal hora para que essa estátua vai ser adorada. E quando todos os músicos tocarem, eu comecei a olhar, tem tantos instrumentos, era uma orquestra. Ali tem um monte de instrumento, olha, todos esses instrumentos, essa orquestra, elas vão tocar. E quando ela tocar, eu quero que todo joelho se dobre diante dessa estátua. E assim foi feito. Mas esses 3 jovens, eles dobraram os joelhos? Eles não dobraram os joelhos. Eles ficaram em pé. Pensa a cena, irmãos. Eles, escravos, no meio de todo aquele povo que tinha gente grande lá. Era decreto do rei. Eles não dobraram o joelho. E alguém lá viu. E foi correndo contar para o rei. Olha, rei, aqueles 3 lá, que você escolheu para ser chefe dos negócios aqui, olha, ele não adora seu Deus, não. E ele não adorou a estátua. E o rei fica enfurecido. Vocês lerem toda a história, ele fica enfurecido e fala, manda chamar todos os 3 para mim. E ele, então, é muito interessante isso, irmãos, porque quando o rei pergunta para eles assim, você não adora meu Deus? Os nossos deuses, né? Vocês não dobraram o joelho diante da estátua? Eles viram para o rei
trocando as palavras, eles diziam assim: olha, rei, eu não tenho nada a ver com isso, não tem que te dar satisfação, não. Eu não adoro o seu rei, o seu Deus. Eu não adoro. E se o meu Deus quiser me livrar, quiser nos livrar dessa fornalha, amém. Se Deus não livrar também, de maneira alguma nós adoraremos os seus deuses ou essa estátua. O rei dá uma segunda chance para eles, né? Olha, eu vou dar uma segunda chance. Eu vou tocar a música de novo e vocês vão adorar. E eles falaram: não vamos adorar. O rei ficou enfurecido, diz que ele aumenta aquelas chamas em 7 vezes mais. Se estava quente, o negócio ferveu mesmo. 7 vezes mais aqueceu aquela fornalha. E de novo aquela orquestra toca. E eles não adoram. E o rei, então, enfurecido, tomado de uma ira sem tamanho, ele fala assim: pega esses 3, amarra esses 3 e joga na fornalha. E eles foram, irmãos, foram amarrados, jogados dentro da fornalha. E o rei ficou assistindo de camarote. Agora eu quero ver eles virarem um carvão lá dentro, né? Mas o rei, para sua surpresa, ele olhava e dizia assim: mas não eram 3 os homens colocados lá dentro? Sim, rei, foram 3. Mas eu vejo 4. E um é semelhante ao filho dos deuses. Quem estava ali, irmãos? O próprio Deus, né? Jesus, um anjo representando Deus. Ele estava ali dentro com aqueles jovens. E ali, irmãos, interessante que o rei, não sobrou outra alternativa para o rei, senão ele reconhecer que aquele Deus, daqueles jovens, daqueles 3 meninos, era o Deus verdadeiro. E ele então faz um decreto para que aquele Deus, daqueles meninos, ninguém falasse mal deles, desse Deus. Ninguém blasfemassem contra esse Deus. Porque era o único Deus que tinha poder de livrar alguém da fornalha. Era o único. O rei não sobrou alternativa, ele teve que reconhecer. E ali, aqueles meninos saíram, diz a palavra, irmãos, que eles não tinham cheiro de fumaça. Alguém já fez churrasco aqui? A gente fica cheirando fumaça, né? Lá eles entraram na fornalha, nenhum fio de cabelo dele queimou, nenhuma peça das roupas deles queimou. Nada. Eles saíram totalmente ilesos daquela fornalha. E Deus foi reconhecido. Ali, irmãos, eles deram testemunho da sua fé, do Deus que eles serviam. Ali ficou muito claro que eles tinham a fé no Deus vivo e não nos deuses da Babilônia. Eles estavam ali como escravos, mas eles eram servos do Deus vivo, do único Deus. Ali ficou brilhante o testemunho daqueles 3 jovens. Eles não negaram a fé. E daí, irmãos, vamos trazer essa história para nós. Qual a lição que a gente pode aprender? O que a gente pode tirar dessa história desses jovens, desses meninos, de mais ou menos na faixa de 16 anos, era a idade que eles tinham. Eles eram novinhos demais. Aqui pode ter meninos de 16, meninas de 16, né? Ou um pouco mais que isso. Eles eram muito jovens e tão fiéis a Deus, tão determinados, né? Aí nós pensamos assim: o que poderia ser a fornalha para nós hoje e aquela estátua? O que poderia ser, irmãos? Uma fornalha, nós poderíamos dizer que são as provações da vida. São as lutas, tribulações, que às vezes elas aquecem 7 vezes mais. Às vezes não é uma fornalha, são várias fornalhas. E quentes, cada dia mais quentes, cada dia ela se aquece mais. A estátua, irmãos, são os desejos mundanos, os encantos do mundo, que muitas das vezes te aprisionam até você se render a ele. Até você se render àquele desejo mundano. Pode ser o que for, qualquer tipo de pecado, né? Pode ser qualquer coisa, aquela estátua. Tudo que faça você negar a sua fé e se render, poderia ser a estátua na nossa vida. E a fornalha, todo mundo tem.
E aí, irmãos, muita gente fala assim, se alguém passa uma prova, está passando prova porque pecou. Nem sempre, irmãos. Aqui os meninos foram jogados na fornalha porque eles eram obedientes, e não porque eles tinham pecado. Por obediência. Então, muitas vezes, irmãos, é por obediência que nós somos lançados na fornalha. Não tenha medo se às vezes você está sendo provado. Mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu ando na linha, né? Eu ando dentro da vontade de Deus, mas eu estou dentro de uma fornalha. Irmãos, nós somos provados por sermos obedientes muitas vezes. E às vezes somos provados por sermos desobedientes, sofremos consequência. Mas aqui no caso, foi por obediência. E nós tiramos várias lições dessa história, desses meninos tão jovens e que têm tanto a nos ensinar. Nós tiramos a lição, irmãos, da fidelidade. Veja bem, embora eles vivessem dentro de um palácio, ocupavam posição de destaque, mas eles eram escravos. Eles eram escravos. Eles não eram daquele mundo ali. Quando eles chegaram ali, irmãos, eles tinham a ideia já no coração, o propósito. Vidas com propósito, né? Eles tinham já o propósito de continuar sendo fiéis. Porque lá no comecinho do livro de Daniel, quando Daniel chega ali, ele fala assim, eu não vou me contaminar com o manjar do rei. Eu não vou beber as bebidas do rei. Eu não vou. Ele já tinha aquele propósito de servir a Deus, de ser fiel. Aqui eu estou em terra estranha, terra pagã, mas eu não vou mudar o meu propósito, o que Deus tem para mim. O propósito deles era servir a Deus, era estar na presença de Deus, ter fidelidade. E nós lemos em Salmos que os olhos do Senhor, eles estão procurando os fiéis, eles estão sobre os fiéis da terra. E os olhos do Senhor com certeza estavam sobre eles ali. Irmãos, a fidelidade de Deus, Deus é fiel, por isso que Ele quer que nós sejamos fiéis, porque Ele é fiel. E nós pensamos assim, muitas vezes, a fidelidade de Deus para nós é um travesseiro para a nossa cabeça cansada. A fidelidade de Deus, irmãos, é força para nossos joelhos cansados já de orar, calejados de orar. É força, irmãos, para o nosso coração que muitas vezes quer desfalecer. Aí quando você pensa que Deus é fiel, que a fidelidade dele dura para sempre, nós descansamos. Quantas vezes já aconteceu isso com a gente, hein? Outra lição, ousadia. Aqueles jovens deram um exemplo de ousadia. O que é ousadia? É o contrário da covardia. É o contrário do medo. Na segunda chance, irmãos, que o rei dá para eles, eles poderiam ter medo, porque a fornalha foi aquecida mais vezes. Olha, segunda chance, se não adorar agora, vão para a fornalha. Eles foram ousados, irmãos. Rei, eu não tenho nada para dar satisfação para você. Deus, se Ele quiser, Ele poderá nos livrar da fornalha e da tua mão, ó rei. Olha a ousadia desses meninos, sendo escravos, estando em terra estranha. Mas eles foram ousados, ninguém tirou a fé deles, nem a fornalha ardendo em fogo. Eles continuaram firmes no propósitos, corajosos e continuaram dando testemunho da fé e do Deus que eles acreditavam. A fé, irmãos, outra lição que nós tiramos, fé. Fornalha é provação. E só suporta a provação quem tem fé. Se você não tiver fé, você não suporta. Aqui, irmãos, se a gente for só religioso, se a gente tiver só legalismo, numa provação, você cai. Você não suporta. E aqui esses meninos mostram que eles tinham uma fé verdadeira. A fé deles era verdadeira, não era uma fé baseada no legalismo, na religiosidade, como muitos judeus eram, né? Não, eles tinham uma fé. E a palavra de Deus o que fala? Que sem fé é impossível, irmãos, a gente agradar a Deus. Porque na primeira aprovação, sem fé, você desaba. Você não agradou a Deus. E aquela aprovação veio só para te provar mesmo,
para ver que ponto você tem fé, até que ponto você adora a Deus. Irmãos, outra prova, outra lição que nós tiramos, que Deus, Ele nos livra na fornalha. Olha só, o próprio Jesus, quando Ele estava para morrer na cruz, Ele virou e falou assim: Pai, se for possível, Pai, tira de mim essa prova, né? Passa de mim esse cálice, porque ele já sentia a dor do sofrimento e da morte. E ele pediu para Deus: se for possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas sobretudo, Deus, seja feita a tua vontade. Então, irmãos, Deus, muitas vezes, Ele não tira de nós a fornalha, Ele não tira de nós a aprovação, mas Ele passa conosco a aprovação. Ele não nos livra de entrar na fornalha. Mas como a exemplo desses meninos, tinham 4 homens lá. Isso quer dizer que Deus estava lá na fornalha junto com eles. E isso acontece conosco também. Deus não impede. Ele fala assim: ó, meu filho, minha filha, você vai entrar na fornalha, mas eu vou entrar junto com você. E a hora que você não aguentar caminhar, eu vou carregar você no colo. E é isso que acontece conosco, irmãos. Então, Deus, nós tiramos essa lição, que Ele não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. Olha, a palavra de Deus, ela não engana a gente, né? Jesus falou assim: olha, no mundo, vocês vão ter muitas aflições. Muitas, não são poucas. Muitas aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então aí, essa palavra a gente subentende. Se Jesus venceu, se Ele está falando para a gente ter bom ânimo, é porque nós também venceremos. Nós também passaremos pela fornalha da provação e vamos resistir, vamos sobreviver. Uma outra lição que essa história nos ensina é a lição da experiência. Aí, eu vou ler para vocês. Eu não me lembro o nome do escritor. Eu não anotei e agora eu não me lembro. Mas eu vou ler para vocês o que ele fala da experiência. Jamais poderemos dizer que temos experiência com Deus pelo simples fato de ouvirmos falar dele. Pois a experiência com Deus é muito mais do que isso. Experiência é o ato de experimentar. É um conhecimento adquirido por prática. Não é simplesmente uma tentativa, mas uma prova, uma contestação. Veja bem, Jó, ele disse uma vez assim: hoje eu te conheço de andar contigo, não é de ouvir falar. Então, muitas vezes, por que a gente usa o termo às vezes, né? Filho de crente não é crentinho. Porque ele cresce ouvindo, né? Que Deus é bom, que Deus salva. Tá bom, o pai dele na igreja fala isso, lá os meus amigos da igreja, mas ele tem que viver uma experiência com Deus. Lá um belo dia, um menino, uma menina que nasceu na igreja, ele vai ter que ter seu primeiro contato com Deus. Aí ele vai dizer: ah, Senhor, agora eu te conheço, de andar contigo. Não é porque o meu pai falou do Senhor para mim, mas porque eu ando contigo. Experiência, irmãos, não se compra, se vive, se adquire. E eu não posso viver sobre a fé do irmão ou da minha mãe, que teve fé para passar uma provação, de um testemunho que eu ouvi na igreja. Eu tenho que ter a minha própria experiência com Deus. Eu tenho que viver a minha experiência com Deus. Eu tenho que viver a minha fornalha, para quando eu entrar naquela fornalha, eu viver aquela experiência de Deus estar comigo. Eu não tenho que ficar vivendo que o irmão passou pela fornalha e Deus entrou com ele na fornalha. Deus, hoje eu digo, Deus entrou comigo na fornalha. Então, irmãos, lição da experiência, de viver com Deus. Você vive com Deus, você fala, você prova, porque não é porque você leu ou porque você ouviu, mas porque você viveu com Deus. Irmãos, são várias lições que a gente tira de uma simples história, uma história na Bíblia. A gente tira várias lições desses meninos tão novos, né, tão jovens, e trazem para a gente tanto
ensinamento. Por causa da fé, por causa da fidelidade deles, eles foram provados, jogados na fornalha. Mas, irmãos, dentro daquela fornalha, aconteceu um milagre. Lá dentro. Se eles não fossem jogados na fornalha, ninguém veria Deus ali dentro. Ninguém reconheceria Deus. Porque o milagre aconteceu ali, enquanto eles foram jogados dentro da fornalha. Muitas vezes, nós reclamamos porque nós estamos passando grande tribulação, mas é uma grande chance, irmãos, de nós termos experiências com Deus. É uma grande oportunidade da gente viver um grande milagre com Deus. E ali, os jovens, eles foram trocados seus nomes. Tentaram tirar deles a sua personalidade. Tentaram tirar deles aquilo que era de maior valor, o nome deles. Isso não fez mudar a essência da fé daqueles meninos. E muitas vezes, irmãos, a fornalha na nossa vida ela é tão quente, ela é tão poderosa que ela tenta mudar a nossa personalidade cristã, a nossa identidade cristã. E aqui, esses meninos deram um maior exemplo, testemunho de fé, testemunho de vida com Deus, testemunho de acreditar, de crer, ainda que Deus não livrasse eles daquela fornalha, eles jamais creriam ou adorariam aos deuses da Babilônia, aos deuses daquele rei. Jamais eles participariam dos manjares daquele lugar, das bebidas daquele lugar. Jamais eles negariam o nome do Senhor. E será que nós estamos dispostos a perder as nossas vidas para salvar o Evangelho? Para salvar o nome do Senhor naquele momento? As provações, será que têm nos feito dar testemunho de Deus? Será que as estátuas que aparecem na nossa vida, que são os manjares, que são as tentações do mundo, será que nós temos rendido aquela estátua? A gente vem à igreja, mas lá fora eu não consigo deixar de resistir ao pecado, resistir às coisas que me tentam. Será que eu tenho me rendido à estátua? Será que o nome do Senhor tem sido engrandecido através da minha vida? Ou será que tem sido um escândalo para o Evangelho? Como tem sido o nosso comportamento, né? Como tem sido a nossa identidade cristã, aonde quer que a gente ande, aonde quer que a gente vá? Será que nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor, o que o Senhor fizer na minha vida, se o Senhor me livrar, se o Senhor tirar a minha vida, jamais eu vou deixar de te louvar, jamais eu vou deixar de adorar o seu nome. Aqueles jovens chegaram, irmãos, numa terra pagã. Eles eram grandes lá dentro, mas eles eram escravos. Eles tinham que obedecer ao rei. Dar os nomes, mudaram talvez suas vestes, mas o coração deles, a essência cristã, mesmo toda aquela condição que eles viviam de paganismo, eles conseguiram sobreviver ali dentro, dando testemunho de fé e buscando a Deus. Nós vemos na história que Daniel, ele passou prova porque ele orava 3 vezes ao dia. Foi lançado na cova dos leões. Tem essa história do Daniel também. Por fidelidade, irmãos. No meio de uma terra pagã. Agora, vamos trazer para nós. Nós estamos numa Babilônia. O mundo é uma Babilônia. Nós estamos em terra estranha, irmãos. Nós convivemos com o pecado diariamente. Passamos por fornalhas e temos muitas estátuas na nossa frente, que nós temos que nos render. Às vezes nós não podemos. Nós temos que continuar dando testemunho da nossa fé. Porque aí, irmãos, vem o milagre. Quantas coisas, irmãos, quantos testemunhos a gente tem de resistir, de ficar firmes diante da estátua e a gente ter vitória. Às vezes gasta tempo, sofremos por anos, mas vem a vitória. Nós temos que acreditar nisso. Eu uso uma técnica assim, irmãos. Quando está muito difícil, eu olho para cima. O que a palavra fala?
Elevo os meus olhos para os montes, né? De onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, quando eu olho para cima, eu falo, Deus está lá em cima. Acima de todas as coisas. Acima de todos nós. Acima das nossas tribulações. E ali ele consegue ter uma panorâmica de tudo que está acontecendo. Ele conhece, ele sonda os corações, ele sonda as vidas, ele conhece todas as coisas. E daí eu falo, é impossível o Senhor não me ver. É impossível nessa hora o Senhor não me olhar e não me achar no meio da multidão e não ter uma bênção para mim. Eu falo isso e é verdade, irmãos, porque a palavra de Deus, ele fala, Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu, ele não é homem que mente para nós, ele não nos engana. Então, quando você estiver muito difícil a sua vida, a fornalha está muito quente, você use essa técnica, olha para cima, da onde vem o seu socorro. Às vezes você não acha socorro aqui na terra, não acha mesmo, muitas vezes não achamos. Mas quando a gente olha para cima e a gente contempla Deus e sabe, relembra muitas coisas que Deus fez para nós, e a gente contempla Deus e a gente já sente uma alegria, porque a gente tem a certeza da vitória. Irmãos, diante de Jesus, nós temos que estar de joelhos, mas diante das tribulações, dos homens, das lutas, nós temos que estar em pé. E eu vejo aqueles meninos, eles foram jogados, diz o texto que eles caíram na fornalha, mas depois quando o rei olhou, eles estavam andando. Eles estavam em pé, irmãos, dentro da fornalha. Então, irmãos, usem essa técnica, diante de Jesus de joelho, mas diante da luta, em pé, porque maior é Deus para nos dar a vitória. Amém? Deus nos abençoe.